A gente volta a falar sobre eleições. Vamos a Brasília. O Túlio Amâncio já está na linha com a gente com alguns assuntos hoje, Túlio. Primeiro, claro, queria que você contasse para a gente como é que foi o dia, como está sendo o dia dos candidatos à presidência da República, né? Os apoios continuam sendo articulados para a disputa desse segundo turno. Diga, Túlio, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde a você, a Adriane, e a quem está com a gente aqui no Entre Nós. Exatamente, acordos fechados todos os dias, afinal de contas, eles querem muitos apoios aí para que os ajudem, né, a conseguir os votos necessários. Então vamos começar pelo presidente Jair Bolsonaro, que embarcou agora há pouco para Belém. O presidente ele vai participar do Círio de Nazaré amanhã de manhã, um evento de católicos e, claro, o foco está neste grupo, né? O presidente ele tem um contato mais próximo com os evangélicos. A Michele Bolsonaro, primeira-dama, é evangélica, mas o presidente se diz católico. E a equipe de campanha dele quer que ele se aproxime dos católicos. Por mais que a equipe entenda que os evangélicos são mais organizados politicamente, mas os católicos são maioria no Brasil, então ele quer fazer essa sinalização amanhã no Pará. À tarde, o presidente deve participar de uma motociata e voltar à noite a Brasília. Aí, já avisando, semana que vem, ele deve se encontrar com cantores sertanejos aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, na segunda-feira. Agora, Lula, ele tem uma agenda agorinha, tá para começar com a Simone Tebet, ex-candidata, né, do MDB, que já disse que será apoio total aí a Lula neste segundo turno. Mais tarde, 5h30, Fernando Henrique Cardoso, quem Lula vai se encontrar, e a expectativa é que nesses encontros aí rendam alguns vídeos, algumas fotos para serem usadas na campanha. Tinha até uma expectativa de Simone Tebet já participar desse primeiro programa hoje, né, na retomada do segundo turno do programa eleitoral, mas isso não aconteceu, mas deve acontecer nos próximos dias. Agora resta saber se Fernando Henrique Cardoso vai topar aí fazer um vídeo para entrar na campanha de Lula. Seria algo inédito, algo de fato relevante para a campanha de Lula e, obviamente, ele vai tentar isso hoje neste encontro com o ex-presidente por 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso. Amanhã, Lula segue para Minas Gerais, viu? Ele deve fazer uma caminhada em São Paulo e depois em Belo Horizonte, que é o território que ele venceu no estado do Sudeste. Os outros estados foram vencidos por Bolsonaro. A briga está grande aqui na região de vocês, né? Aqui no Centro-Oeste, Bolsonaro venceu, mas o Lula quer também conquistar um pouco de território por aqui. Ô, Túlio, temos mais 2 outros assuntos, agenda cheia com o Túlio aqui hoje, viu, gente? Vamos falar do MEC. O governo Bolsonaro tinha anunciado um bloqueio, aí já tinha tornado público esse bloqueio de quase 2,5 bi de reais do orçamento do Ministério da Educação. Isso gerou protestos das universidades, dos institutos federais, dizendo que era inviável, que simplesmente equivalia a praticamente fechar as portas agora e não terminar o resto do ano, porque não haveria dinheiro para pagar as despesas nem de alimentação, nem de internet, enfim, que as universidades ficariam sem recursos para fechar esse ano. E agora, como repercutiu muito mal, inclusive com muitos protestos em redes sociais, agora o governo voltou atrás, é isso? Exatamente. Victor Godoy, ele estava reunido, Victor Godoy, que é o ministro da Educação, ele estava reunido com o Paulo Guedes, ministro da Economia, e agora há pouco ele saiu dessa reunião dizendo que o valor bloqueado, que é das instituições federais, será liberado. Vamos explicar rapidamente essa questão dos valores. Em setembro, o governo federal disse que ia ser necessário bloquear 2,6 bilhões de reais, não divulgou de quais pastas seriam. Estima-se que 1 bilhão tenha sido bloqueado do Ministério da Educação. Desse valor, 1 bilhão, 320 milhões das universidades federais. E é nisso que os reitores estão se apegando, estão dizendo que se esse valor aí for realmente bloqueado, isso pode comprometer pesquisas e até coisas básicas, como a limpeza das universidades. O Ministério da Educação havia se posicionado dizendo que não era uma suspensão, era um bloqueio até o começo de dezembro, mas os reitores diziam que o comunicado que eles receberam falava de
projeção, de expectativa de liberação não era nada garantido. Por conta da repercussão que isso teve também na imprensa e nas redes sociais, o ministro Victor Godoy anunciou agorinha há pouco que esse valor, os 320 milhões dentro desse 1 bilhão, os 320 milhões das universidades federais, esse dinheiro não será bloqueado mais e está liberado para as universidades, viu, Adriana? Tá certo, Túlio. Para terminar rapidamente, vai ter futuro o projeto do Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, e quer criminalizar a pesquisa? Que pesquisa, se não acertar, é crime? Como é que vai ser isso? Quando os políticos e os partidos são grandes consumidores de pesquisa, nenhum político faz campanha sem contratar pesquisa, porque quer justamente saber a opinião pública. Como é que vai ser isso? No que depender de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vai sim, o negócio vai fluir. Ele já disse que quer votar na semana que vem, tem sessão na segunda, sessão na terça. A expectativa é que seja pautado para terça-feira este projeto de lei de autoria do Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Basicamente o que ele diz: cadeia para quem errar o Instituto de Pesquisa, para quem errar o resultado das eleições, né? O Instituto de Pesquisa que errar. Por exemplo, o Instituto de Pesquisa Adriana é contratado pela empresa do Fábio para fazer uma pesquisa. Se o seu instituto, Adriana, não der o resultado certo, ou no máximo dentro da margem de erro, errar dentro da margem de erro, você pode pegar uma cana de 4 a 10 anos. E o Fábio, por ter divulgado, pode responder por isso também, além de pagar multas se ele não divulgar outras pesquisas que foram cadastradas no TSE no mesmo dia ou no dia anterior. Isso é algo que tem gerado muita polêmica, porque Ricardo Barros diz o seguinte: se errar, a empresa vai ter que provar que não agiu de má fé. Mas aí eu perguntei para ele, mas aí o ônus da prova fica com quem? É a empresa que vai ter que provar, não é quem acusa que vai ter que provar que, no caso, houve a intenção de errar? Ricardo Barros não quer saber disso, quer que esteja desta forma no texto que deve ser apreciado na semana que vem. Então vamos ver se isso vai, de fato, ser analisado e aprovado na Câmara dos Deputados, viu, Adriano? Tá certo, Túlio. Daqui a pouquinho eles inventam uma PEC para mudar a legislação brasileira de que quem é acusado é que fica com o ônus de ter que provar que é inocente, que é exatamente o contrário que a lei prevê. E, além disso, é louco isso, né? Porque quem responde a uma pesquisa não assina uma promissória de que não vai mudar o voto na urna. É tendência, é pesquisa de opinião. E os políticos, todos eles, todos os partidos, todos os candidatos, são grandes consumidores de pesquisa porque eles não querem fazer campanha no escuro. Eles querem saber qual é a tendência do voto da mulher, do voto evangélico, do voto por faixa etária, do voto por condição social. Então, assim, é uma hipocrisia sem fim você achar que pesquisa é resultado definitivo de urna, quando isso nunca existiu. Obrigada, viu, Túlio? Valeu, gente. Um abraço a vocês. Até semana que vem. Valeu.